Olá a todos que nos acompanham aqui pelas mídias digitais da Rede Comunicare. O meu nome é Eduardo Veiga, eu sou estudante do terceiro período do curso de jornalismo da PUC-Paraná e hoje, embarcando nas comemorações dos 60 anos do curso, eu vou conversar com a professora e coordenadora do curso de jornalismo, a professora Suiane Tolentino. Ela que tanto na área profissional quanto na área acadêmica tem aí o jornalismo televisivo, o meio televisivo, como uma das áreas de especialização, uma das áreas de estudo. Então, primeiramente, eu agradeço à professora por ter aceitado o convite. Eu imagino que a agenda de uma coordenadora de curso não tenha tantas lacunas, tantos espaços vagos, mas a professora foi gentil e encaixou essa conversa aí na agenda dela desta terça-feira. Então, eu agradeço muito, prof, e já antes de passar a palavra para você, eu já emendo a primeira pergunta. Eu, por exemplo, sou estudante do terceiro período. Eu tenho a matéria de jornalismo audiovisual. A professora acha que hoje, 2021, falar jornalismo televisivo é um pouco limitante? Bom, Eduardo, eu quero agradecer também pelo convite. Eu acho que a agenda, essa época do ano de todo professor é super corrida, mas é tão bom a gente pensar e poder bater um papo sobre aquilo que a gente sabe fazer, gosta de fazer. Então, eu agradeço muito. E a tua pergunta é ótima, né? Vamos combinar. Achei ótima. Vamos lá. Então, antigamente, a gente falava muito, as disciplinas mesmo dos cursos, era televisão ou telejornalismo. Então, era telejornalismo 1, telejornalismo 2, televisão 1, televisão 2. E ao longo aí dos anos, né, a gente foi mudando, porque, na verdade, eu entendo assim, eu sou uma entusiasta da televisão, eu adoro televisão, e eu gosto muito do que o professor Arlindo Machado colocava, que a gente não precisa ter vergonha nenhuma de dizer que gosta de televisão, porque sim, tem muita produção de qualidade sendo feita e sendo produzida para este meio, neste meio, né? Então, eu acho que isso é muito importante de se colocar nos dias de hoje. Só que, na verdade, assim, a televisão ela não vai deixar de existir, certo? Mas ela vai deixar de existir nos modos como a gente estava acostumado a vê-la, né? Então, hoje, a gente pode assistir a mídias audiovisuais em diferentes plataformas, né? Então, é importante a gente observar isso, porque a gente tem alguma coisa aí que é da recepção e alguma coisa que é da produção. E essa produção que antes a gente falava assim, a gente faz televisão, hoje a gente não faz mais televisão. A gente faz diferentes gêneros e formatos audiovisuais que podem estar sendo assistidos em diferentes plataformas, né? Pode estar sendo assistido na televisão, pode estar sendo assistido no celular, no computador, né? Então, por isso que a gente vem intitulando mais de mídias audiovisuais. Mas as nossas mídias audiovisuais no curso de jornalismo, elas são mídias audiovisuais jornalísticas, o que não impede que a gente aprenda outros gêneros aí futuramente. Com certeza. E você já comentou, professora, dessa questão das diferenças, né, que existiam no período anterior a essas mudanças, essa nova forma de entender o meio audiovisual, né, assim a gente já pode se referir a ele. A professora, eu não comentei no início, mas a professora aí comentou comigo, antes da gente conversar, que tem 25 anos aí de experiência já dando aulas dentro desta área, né? Nesses 25 anos, professora, que pega aí os anos 90, que foi o processo, foi quando a gente começou a ter o processo de digitalização mais intenso, qual a professora acha que foi a grande inovação nesses 25 anos no meio televisivo e como que ela refletiu na PUC, no curso de jornalismo e principalmente nos estudantes, né? Então, Eduardo, eu comecei a trabalhar em televisão ainda como produtora de audiovisual e não necessariamente eu trabalhava com jornalismo. E aqui no Paraná, em Curitiba, a gente tinha grandes produtoras que trabalhavam já com produção de conteúdo, né? A produção de conteúdo não vem de hoje, e a gente trabalhava com muita mídia institucional. A gente tinha muita diferença técnica nessas instituições, porque, querendo ou não, fazer televisão sempre teve muito ligado ao aparato tecnológico de época que você tem e aquilo que você consegue produzir com qualidade em relação àqueles equipamentos disponíveis, né? Então, assim, uma das coisas que eu percebo muito que mudou na televisão é o próprio timing, sabe? Antes a gente tinha um tipo de jornalismo, vou dizer assim, que ele trabalhava
com o factual, né, porque o jornal impresso ele rodava apenas para você ver no dia seguinte, né? Então o nosso objetivo na televisão era meio que adivinhar o que ia ser manchete no dia seguinte, digamos assim, né? E a gente estava muito mais nessa factualidade, nesse jornalismo assim momentâneo, de última hora, do que os outros veículos de comunicação. Por quê? Porque a gente não tinha web, a gente não tinha web jornalismo, essa produção de ciberjornalismo como a gente tem hoje, né? Então eu percebo assim que em termos de linguagem, uma das coisas que mudou muito foi isso, né, em relação assim a trabalhar com o factual e trabalhar hoje talvez com mais profundidade, que é o que a gente vem fazendo. E uma outra coisa é o timing. Então, assim, antes a gente tinha... antes eu acho que as coisas demoravam muito também, no sentido, assim... uma mídia que demorava, assim, sei lá... Ela era mais longa do que ela é hoje, tá? Mas, ao mesmo tempo, hoje, quando eu penso, assim, em 2020, a televisão mudou um pouco a forma como trabalha com os gêneros audiovisuais. Entendi. E como a professora acha que isso se refletiu no estudante que está se formando para essa nova forma de trabalhar? Eu acho que uma coisa que é muito legal é que nós, educadores, nós, professores, passamos a entender o estudante mais no centro desse processo e como um ser muito mais autônomo, não que antes não fosse, mas que hoje vocês trazem muitas coisas para a gente, né? Então, por exemplo, assim, até um tempo atrás, quando a gente pensa assim em YouTube, você não tinha uma mídia jornalística no YouTube. Ele estava muito mais ligado ao próprio entretenimento. Hoje, grande parte do que a gente assiste de jornalismo está na plataforma YouTube, que tem uma linguagem diferenciada de uma televisão. Né? E que, na verdade, a televisão passou a puxar muito da linguagem do que a gente tem no YouTube para a própria televisão, né? Então, hoje, eu diria assim que essas linguagens, elas conversam mais. E o próprio estudante, estando nesse centro, ele vai trazer um pouco disso para a gente. Por quê? Porque a gente tem que entender hoje, nesse lugar aqui que eu estou, né, o que vocês vão consumir daqui a um tempo. Né? Você mesmo aí como futuro jornalista, né? O que você vai ter que entender? Como produzir notícia para essas pessoas que têm 15, 17, 14 anos e que elas vão ter que aprender a consumir informação. E vão aprender a consumir informação de uma forma diferente daquela que você, né, consumiu, ou que eu mesma, né, me apropriei de algumas informações aí, né, que era, antigamente a gente sentava ali na hora do Jornal Nacional e todos estavam assistindo a mesma coisa ao mesmo tempo, né? Então essa ideia ela já não existe mais, porque cada um está assistindo uma coisa em tempos diferentes, ou está assistindo todo o tempo, né, em meios diferentes. Eu acho que isso é bem interessante aí para a gente pensar em termos de linguagem, em termos de futuro da televisão mesmo, sabe? Com certeza. E até falando dessa questão da formação do estudante, eu acho que uma questão que sempre pega quando a gente fala na questão do campo da comunicação, isso engloba não só o jornalismo, né, mas a questão da publicidade, de relações públicas, é a questão de que muitos dizem da distância que existe entre a universidade e o mercado, né, a distância entre a teoria e a prática. Né? E essa é uma questão que eu acho interessante de jogar para você também, professora, pensando não só no meio televisivo, né, mas nesse meio em que o jornalismo se apropria da tecnologia, se apropria das inovações, se a professora acha que ao longo dos anos a universidade, no caso a professora pode obviamente falar do caso da PUC, se ela tem se aproximado mais do mercado. Né? Eu acho que até a questão do multicom é muito interessante desse ponto de vista. Né? Eu acho que essa dicotomia, teoria prática, universidade, mercado, elas estão ficando assim cada vez mais tênues, sabe? Eu acredito que essa aproximação é essencial e necessária para que a gente possa entender um pensamento hoje que ele é muito mais complexo, né? Porque as partes elas não estão mais divididas, está tudo tão integrado, é como se a gente falasse assim, isso é online ou é offline? Tipo, tanto faz, entende? Eu penso assim que a gente tem que estar mais juntos e isso vem acontecendo. Eu acho que aconteceu
em outros anos de outras formas. Então, vou até contar um pouquinho de história para vocês. A gente tinha parcerias com algumas emissoras de televisão em Curitiba, onde a gente levava lá a fita de vídeo para aquele material dos estudantes ser passado né, passado em rede, aquela coisa toda, né? Então, hoje em dia, a gente já tem outros tipos de parceria em que o próprio mercado vem nos procurar, porque onde a gente vai ter conteúdo, onde a gente vai ter informação, ela vai ser produzida por vocês, né, por vocês que estão começando agora. E eu acho que isso é muito importante para que a gente possa manter o jornalismo vivo como uma profissão essencial aí em defesa da democracia, sabe? Com certeza. E uma questão também interessante quando a gente fala dessa questão dos equipamentos é a questão não só do acesso, que os estudantes passaram a ter mais equipamentos e tecnologias, mas eu acho que o que está por trás da câmera, né? Nós, estudantes, que que estamos estudando para atuar nessa área, né? Se a gente pensar que hoje a universidade ela disponibiliza um amplo acesso a equipamentos, a recursos, né, software de edição e tudo mais, ao mesmo tempo também, hoje um smartphone se compara muito a um equipamento profissional, né? Então, muitas vezes, o que tem na PUC, você pode fazer também com o que se tem na cabeceira da cama, né? Então, pensando nessa questão, o que eu queria colocar que me parece que, se a gente fosse pegar 25 anos atrás, a grande questão era você ter o meio para você produzir conteúdo. Talvez hoje a grande questão seja você ter o conteúdo para utilizar o meio, né? E aí, se apropriando do grande Glauber Rocha, eu queria perguntar para a professora se hoje vale mais ter uma ideia da cabeça do que uma câmera na mão. Nossa, que difícil isso, Eduardo. Eu acho que a gente sempre carece de ideias. Mas eu acho que mais do que ideias, a gente precisa pôr a mão na massa, sabe? Eu acho que assim, quando às vezes a gente fica só no universo das ideias e vai pouco para o play, a coisa não acontece. Então, eu acho que assim, essas coisas não estão separadas, mas hoje o que facilita a nossa vida é essa possibilidade de experimentação de novas linguagens, que os meios nos possibilitam isso, né? Então, por exemplo, assim, às vezes eu tenho filmes feitos totalmente no celular, e por que aquilo não é bom? Aquilo é bom também, né? E ao invés de ali montar a câmera e fazer a notícia acontecer aqui enquanto eu estou gravando minha passagem, opa, já liguei aqui meu celular e isso aconteceu muito mais rápido, né? Então, acho que isso é muito importante, mas acho que uma coisa acaba não desvinculando da outra, sabe? Porque quando a gente também tem materiais em baixa qualidade, às vezes você não consegue chegar nessa informação porque o ruído é muito grande. Sim. Entende? E eu acho que tem alguma coisa aí que é própria dos profissionais da área de comunicação. E por isso ali até na pergunta anterior você me falou, né, do eixo multicom. Eu acho que isso é muito importante da gente colocar, e até respondendo a anterior e voltando para essa, né, que essa parceria aí das próprias profissões, elas fazem com que isso aconteça de uma forma, ela faz com que isso aconteça de uma maneira mais natural, sabe? Essa conversa entre as áreas. E que aí a gente pode falar não só no eixo multicom, mas a gente pode falar também no design, a gente pode falar em outras áreas do conhecimento, das próprias belas artes, que contribuem para que haja essa construção, diria assim, estética e de conteúdo ao mesmo tempo, porque as duas coisas estão muito, né, interligadas. Com certeza. Prof, para finalizar, eu queria que você comentasse aí o que você espera desse profissional que, no meu caso, vai sair da PUC Paraná daqui uns 2, 3 anos, mas para esse profissional que pega esse mercado de evolução, o que o profissional daqui 5 anos precisa se distinguir do profissional que a gente tinha há 30 anos atrás? Então, Eduardo, eu acho que as nossas apostas estão sempre essas, né? Agora, nesse mundo que a gente vive hoje, em que a única coisa que a gente sabe que é certo é a mudança, né? Então, antes a gente entrava num emprego, a gente ficava naquele emprego o resto da vida e fazendo a mesma coisa, e isso se alterava um pouquinho ao longo dos anos, quando você tinha equipamentos novos. E acho que hoje em dia vocês têm novas possibilidades aí para experimentar e para mudar ao longo da carreira de vocês, né? Tem alguma coisa para mim que é muito forte em relação ao profissional da área de comunicação e ao profissional jornalista,
que é esse compromisso com a verdade, essa busca pela luta dos direitos humanos, né? E isso é a essência da própria profissão. Isso não vai mudar, né? Então, novas linguagens, elas vão poder acontecer, novas plataformas para inserção de conteúdo, né? Esse conteúdo de uma maneira, às vezes, mais sintética, mais elástica, não sei, isso tudo vocês vão poder experimentar. Mas eu acho que, sobretudo, é importante que a gente não esqueça essa nossa razão primeira enquanto profissionais. E o resto vai vir e a gente vai poder se divertir e brincar com isso, sabe? E sempre buscando aí essa informação que a gente quer que chegue para esses nossos públicos aí receptores, que não são mais apenas receptores, mas que nos fornecem conteúdo também, o que a gente vem falando de prosumers, de Sim. produtores também, né? Então, acho que isso é bem importante a gente pensar, mas nunca esquecer aí a nossa razão primeira, que é o nosso compromisso com a verdade. Eu agradeço a professora, coordenadora do curso de jornalismo aqui da PUC Paraná, que deu essa entrevista aí embarcando nas comemorações dos 60 anos do curso. Eu me despeço aqui, eu sou Eduardo Veiga e até mais. Obrigada, Eduardo.